Este é o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui o advogado Roberto Duarte Júnior e o também advogado e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre, doutor Marcos Vinícius Jardim Rodrigues. O nosso tema é a redução da maioridade penal no Brasil, que foi aprovada na semana passada, na primeira votação na Câmara. Boa noite, doutor Marcos, seja bem-vindo, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez o convite para um debate tão polêmico e tão interessante como esse. Obrigado. Doutor Roberto Duarte Júnior, seja bem-vindo, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Boa noite, Arquibaldo, Narciso, Osmi, meu colega Marcos Vinícius e a todos os telespectadores. É um prazer e uma honra estarmos mais uma vez aqui nessa bancada para discutirmos um tema tão complexo, como acabou de falar o presidente da Ordem, que é a redução da maioridade penal. Ok, vamos começar estabelecendo então quem é contra e quem é a favor. Eu suponho que o doutor Marcos seja contra a redução da maioridade penal e eu pergunto, doutor Marcos, por quê? Depois a mesma pergunta para o doutor Roberto Duarte. O doutor Roberto é a favor? Eu vou ouvir dele. Arquibaldo, por vários enfoques, eu tanto como advogado, como cidadão, como representante da Ordem dos Advogados do Brasil, sou contra a redução da maioridade pela maneira proposta, porque entendo primeiro que não soluciona. A grande temática a respeito da redução ou não da maioridade é visando acabar com a violência urbana brasileira, esses índices calamitosos de violência. E eu estou ciente, tenho certeza plena da minha convicção que a redução da maioridade por si só em nada influencia a redução da violência urbana. Mas antes do nosso senador dizer porque é a favor ou contra, que eu espero que ele seja a favor. Por que tu espera que ele seja a favor? Até porque ele defendeu isso. Eu vou ter muita dificuldade nesse debate hoje, sabe por quê, Osmir? Porque eu vou ter muita dificuldade de ser contra o doutor Marcos Vinícius, né? Mas pode deixar e que eu vou ter muita do lado dificuldade dele. também de ser a favor do Roberto Duarte, sabia? O Kafka tem uma obra chamada O Viajante, que o cara está caminhando, aí ele pergunta, viajante, qual é o seu destino? Ele disse, meu destino é sair daqui. Meu destino é sair daqui. Então, se a redução da maioridade penal não resolver, qual é a proposta para resolver? Essa que é a questão. O que não pode acontecer é menores de 15, 16, 17, 18 anos estar cometendo os crimes mais bárbaros do mundo e nós não temos uma saída para esse problema, entendeu? Entendeu, presidente? Eu acho, se existisse uma outra forma de se resolver o problema, tudo bem. Agora, enquanto não existir, nós não vamos permitir que essa carnificina continue, em nome da impunidade. Doutor Roberto, por gentileza. Pois bem, eu sou, Narciso, como sempre todo mundo sabe, publicamente já sabe, a favor da redução da maioridade penal, por inúmeros motivos. Alguns deles, os principais que eu posso elencar. O menor de 16 anos, ele tem total consciência dos seus atos e das suas atitudes. Menor de 18, né? O menor de 18 anos, desculpa. O menor de 18 anos, ele tem total consciência dos seus atos e das suas atitudes. Ele pode votar para escolher os seus governantes, os prefeitos, os governadores e o presidente da República. Ele pode constituir família, Narciso. Pode gerar uma criança, pode fazer uma criança. Então, ele tem que ter, no mínimo, uma consciência dos seus atos e das suas atitudes. E, por isso, ele deve responder por essas consciências, por essas atitudes que ele permeia na vida dele. Olha, então, por isso, sou totalmente a favor da redução da maioridade penal. Arquibaldo, eu tenho aqui, uma pesquisa que eu fiz, 18 razões para ser contra a redução. Claro que eu não vou ler isso aqui. Cuidado que suas razões, às vezes, a própria razão desconhece, viu, Osmir? Porque senão levaria todo o programa, não é isso? Mas vou pensar algumas aqui, durante o programa eu posso levantar outros. Por exemplo, porque o sistema penal, o sistema prisional brasileiro não suporta mais... Só um minutinho. Pessoa, não, deixa eu concluir, mas depois eu concedo no geral. Vamos tópico, deixa ele responder por tópico, senão fica difícil. Depois ele vê isso aqui, ele repete isso aqui. Vai enumerando, você... Exato, vai anotando aí. Porque fixar a maioridade penal em 18 anos é uma tendência mundial. Depois eu vou comentar aqui
Porque reduzir a maioridade penal isenta o Estado do compromisso com a juventude, documentos que nós firmamos. Mas o Estado já Porque teve... afronta leis brasileiras e acordos internacionais. E eu vou aqui, Narciso, me ater ao seguinte. Porque reduzir a maioridade penal não reduz a violência. Isso aqui eu vou abordar. Dados da Unicef revelam, por exemplo, a experiência mal sucedida nos Estados Unidos que você tanto defende. O país que assinou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança aplicou em seus adolescentes penas previstas para adultos. Os jovens que cumpriram pena em penitenciária americana voltaram a delinquir de forma muito mais violenta. O resultado para os jovens nos Estados Unidos foi o agravamento da violência. Depois tem o seguinte, meu presidente da OAB. Esses dados são de quando, Osmir? Porque as 2011. informações que eu tenho é que os Estados Unidos reduziram as suas taxas 2011. com tolerância Esses dados zero. são- Está defasado. Tolerância zero, não. Está defasado. Isso aí quem seu colocou deve programa. ser alguém para querendo justificar essa As redução informações agora. defasadas. Osmir, vamos lá. Depois tem o seguinte, nós não podemos querer fazer exceção, porque a minoria dos jovens, a minoria, é que são infratores no Brasil. Por que não fazer uma lei geral para todos? Outra coisa, só para completar aqui. Narciso, hoje, eu assisti na televisão local aquele assassinato aí de um amigo nosso, Ivan Portela? aqui, Ivan Portela? ou- Ivan Portela. Portela. Tinha um garoto de 11 anos. Então vamos reduzir para 10. Tinha um garoto de 11 Não, anos. era 16. Não, O 11 mais- anos. O menor era 16 e o mais velho, 22 anos. Não, Foram pelo dois menos que foi crimes. apontado lá foi de 11 anos de idade, uma criança. 11 anos. Então, Eu acho que você está assistiu. confundindo duas notícias diferentes. É, eu não, também não. vi essa de Tiveram 11 dois- anos. É outra 11 coisa. anos. Dois episódios. Osmir, É outra coisa. Osmir, Era de 11 anos. Osmir, Os 4 estavam lá, um de 11 anos, o repórter apontou O de 11 anos. era o quê? Era infrator, Infrator, ou era infrator. vítima? Infrator. Porque o que eu vi no noticiário é que o menor tinha 16 anos e eu me ative a isso justamente pela atualidade. E o mais velho tinha 22 anos. Não. Ou seja, quais são as políticas que o Estado tem hoje? Quais são as políticas públicas que o Estado tem hoje para a juventude? Mas Para aí esses que está o jovens não problema. cometam esse crime. Vocês estão querendo reduzir, vocês estão querendo atacar o efeito e não as causas. Eu vou aqui me retratar ao Narciso quando ele falou sobre solução. Se nós não tivermos em vista uma solução para a questão da violência urbana, nós estamos assumindo que o nosso debate tem um puro efeito de revanchismo, de vingança. Se nós não tivermos ideia onde nós queremos chegar, a discussão se torna inócua, então ela é setorizada para revanchismo, para vingança. Matou, tem que ser preso. E talvez o grande fruto de uma discussão dessa a respeito sobre maioridade é discutir o sistema prisional brasileiro. E vou falar que a gente não precisa ir nos Estados Unidos, não. Qual é o efeito prático, é o que eu estava falando, de você reduzir a maioridade penal, quando você já sabe que vai jogar esses jovens entre 18, menores de 18, num sistema que os números demonstram que 80% são reincidentes. Isso. Os números dos socioeducativos é o mesmo. 20% de Não, reincidência. 20%. 20% de reincidência. Não, 20% de reincidência. Todo jovem 20%. que comete Números do CNJ. crime grave, de infração grave, ele se torna reincidente. Vocês estão puxando uns dados de todos os menores infratores, mas não, Mas a gente é, está mas vendo o dado só do aqueles CNJ. que serão atingidos pela redução Mas aí da tá, mas maioridade penal. A grande mas detalhe aí- é esse. O que acontece, Narciso? Eles fazem os dados, eles puxam dados gerais de todo aquele cometimento de um simples furto, de um simples tapinha na orelha, esses crimes todinhos. Eles calculam a reincidência. Mas se você puxar a reincidência somente nos crimes latrocínio, homicídio, estupro, Sequestro. a reincidência é quase de 100%. E eu quero que o CNJ me mostre o contrário desses dados. já que entrou ainda em me manifestar, também não sou favorável que o sistema permaneça em relação a esses crimes hediondos, não sou. Mas continuo afirmando, não sou favorável à redução da maioridade. Porque o sistema socioeducativo, com todas as mazelas, ele é mais efetivo.
ele é mais efetivo ainda. Muito mais simples do que atacar a Constituição Federal, inclusive por formas que consideram inconstitucionais, seria mudar o Estatuto da Criança e Adolescente. Uma lei federal, não precisaria, como eu falei, movimentar todo o Congresso, inclusive, como eu falei, com fortes indícios de inconstitucionalidade, antes e depois da votação, agora, nesse sistema que o nosso presidente da Câmara dos Deputados agora, que toda eleição que ele não é do seu inteiro, no outro dia ele bota para votação novamente. Houve alguma infração regimental? Qual foi e qual o artigo? Inconstitucional, claramente inconstitucional. Essa questão de trazer, você pegar um projeto de lei, no outro dia você tirar uma questão pontual para dizer é outro projeto. Aí eu vou ficar do seu lado. Questionar a forma São dois como atos. se deu a segunda votação para reduzir a imoralidade penal, aí eu aceito o questionamento. Por quê? Se houve infração ou não ao regimento. No dia anterior já tinha sido votado matérias praticamente correlatas e tinha sido rejeitado. Agora, o tem que muita eu coisa acho, que foi votada na segunda vez que já continha na primeira. Doutor Marcos Vinícius, eu já falei aqui nesse programa e nas minhas conversas particulares, é que o Brasil é um país que tem que se liberar do dilema de Medeia. O Brasil sabe o que é certo e sabe como fazer certo e insiste em fazer errado. A discussão sobre a penalização de um crime, ela deveria partir da natureza do crime e não da idade do criminoso. Aí, porque se você pergunta, Narciso, você é a favor do aborto? Eu digo, sou contra. Mas se não abortar, a mãe morre. Aí eu sou a favor. Quer dizer, a forma da pergunta. Porque a própria ONU, que aí Osmi traz muito apontamento que ele inventa, tá? Os meus são autênticos. Os meus são legítimos. A resolução, não acredito muito nisso, tá? A resolução 4033 das Nações Unidas, sim, da qual a Unicef sim, é uma integrante, ela diz no seu tratado, nas regras de Pequim, que é a primeira que estabeleceu sobre este assunto, recomenda que a idade de responsabilidade criminal seja baseada na maturidade emocional, mental e intelectual do jovem. Não, mas e não fala em 18, nem 15, nem 16. Não, perfeito nesse sentido. Voltando para o que o Osmi falou. O que resolve? É isso que eu estou falando. Tudo bem, se hoje, é claro, não tem como dizer que um jovem entre 16 e 18 anos não tenha consciência dos seus atos, é claro. O que resolve você colocando na malfadado sistema prisional brasileiro? Volta! Isso vai voltar. E o que você quer? Você quer só prender um jovem porque você sabe que ele tem consciência ou tu quer resolver o teu problema, o problema da sociedade, da violência urbana? Não adianta você só pensar num sistema de uma maneira tão setorizada, como eu falei, senão vira revanchismo. E nós temos que ter consciência, o sistema prisional brasileiro hoje alimenta a violência urbana. Se fecharmos os olhos para isso, estaremos encarcerando nossos jovens e continuaremos resolvendo o problema de violência urbana. Eu quero fazer uma pergunta. Mas o senhor acha que a violência, por exemplo, no estado como São Paulo e Rio Branco mesmo, seria menor se todos os presidiários estivessem na rua? Não, mas eu não estou pedindo isso. É isso que eu tô falando. Essa figura não existe. Não estou dizendo que o senhor está pedindo, estou fazendo uma pergunta. Há uma sensação, mas não, se você analisar, por exemplo, nós temos essa questão da impunidade. O que pode acontecer, e eu acho que sim, aí eu penso em debater, é que, por exemplo, para crimes hediondos, 3 anos de internação é muito pouco. É muito pouco. É uma solução. Para crimes hediondos, você zerar a questão da reincidência quando completa a maioridade também é uma incongruência. É um absurdo. Mas nós temos, e de acordo com o que a lei prevê, que é exatamente a ressocialização. É a finalidade maior do sistema de execução. O doutor Roberto Duarte pode falar melhor do que eu, especialista tradicional, de família tradicional. Mas você está vendo? Você pediu qual a solução? A solução é mudar o estatuto. Que seja. Para aumentar as penas para os que cometem o crime grave. Por que 18 anos vai embora? Não, vão aumentar essas penas, que aí sim já resolveria em parte. Mas que hoje se mostra mais efetivo do que a redução da maioridade. A gente acabou de provar aqui em dados. Acabou de provar? Em dados que eu lhe pergunto, eu quero ver onde é que houve, dentro do ato infracional, o estupro, quando é que ele foi ressocializado? Quando é que não houve reincidência
daquele cidadão entre 16 e 18 anos que cometeu um estupro, que matou um pai de família, que tinha 5 filhos para sustentar. Ele matou, foi lá, cumpriu no máximo uma pena de 3 anos e saiu. Ele saiu ressocializado? Eu lhe responderia da seguinte forma. Foi reincidente em outros atos criminosos. Eu prefiro, aliás, ter os dados, repetidos aqui já pelo presidente da OAB, do Conselho Nacional de Justiça. Que são dados gerais. Sim, gerais, mas gerais. Vamos particularizar. Mas permita-me, 70% dos que ficam nas prisões são reincidentes. No sistema socioeducativo... Em escala progressiva de delito. Apenas 20%. Então, o sistema socioeducativo é mais efetivo e se aumentar a pena... Pode ser melhorado. Pode ser melhorado, sim, claro. Veja bem, eu volto a dizer, esses dados são genéricos. Eles não abolem todos os tipos de crime. Não, mas a redução da maioridade penal, ela foi específica para alguns crimes. Aí é que então, não pode generalizar, mas o debate tem que ser específico. E outra coisa, a redução da maioridade penal não é para tirar nenhum direito de nenhum cidadão. Ela é para punir um criminoso. Ela não é para tirar um direito de um jovem. Eu discordo. Ela retira uma garantia individual, inclusive. Peraí, um adolescente, um princípio. Então quer dizer que o adolescente ele tem garantia Todos individual? nós, é claro. Se ela cometeu um crime. Não, a maioridade é uma garantia fundamental, uma garantia feito. individual da Constituição Federal. A garantia individual. Não, eu volto a dizer o seguinte, é o ataque, é o efeito e não as causas. Olha, Narciso, deixa a oportunidade de atacar as causas, nós já temos há quantos anos? Mas, permita. E o efeito, quando é que nós atacamos? Permita-me só ouvir um pouco. Vou falar aqui 2 velhos. É velho também. Você fica... Dois velhos. O velho pode falar depois do com a intervalo? sua velhice e deixa a minha mocidade passar, tá? Osmir, o velho pode falar depois do intervalo? Então você vai falar depois do intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, por favor, não ceda aí.